Boa tarde, pessoal. Aqui é a Prof. Simone. Tô gravando essa videoaula para o 9º ano, onde eu vou estar falando sobre dois grupos importantes da Revolução Russa que surgiram, na Revolução Russa, os bolcheviques e os mencheviques. Vou falar um pouquinho de o que aconteceu quando inicia as discussões da Revolução, tá? Eu falei um pouquinho, semana passada eu expliquei para vocês como era a Rússia antes da Revolução, como era a sociedade russa. Eu pedi para vocês fazerem um gráfico, uma pirâmide sobre a sociedade russa na época da Revolução. Então, assim, a Rússia, a gente está falando do século XIX, o czar, ou czar Nicolau II, da família Romanov, ele vai tentar melhorar a situação da Rússia, vai fazer algumas reformas, vai tentar industrializar a Rússia, vai tentar tirar o poder das famílias de aristocratas que existiam na Rússia, mas melhorar mesmo a vida do povo, dos camponeses, dos trabalhadores, dos operários, dos proletários. Não vão acontecer muitas mudanças, tá? E aí vão surgir grupos políticos, que vão começar a questionar essa autoridade do czar, vão questionar a autoridade, esse governo centralizador e extremamente rígido da família Romanov, do Nicolau II, tá? E aí, em 1898 vai surgir um partido, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, com a sigla POSDR. Nesse partido, então, vão começar a se discutir alternativas para mudar a situação política do país, tá? Lembrando que a Rússia, ela era um império, então esse imperador, Nicolau II, ele não era escolhido por voto, Ela não era uma república, como vai se tornar depois. A Rússia era uma monarquia, então o imperador era escolhido por uma linhagem de reis, que é a família Romanov, que já estava no poder há muito tempo, tá? Esse partido, o POSDR, ele vai começar a discutir a situação política, a situação econômica e social do país. E logo, é claro que esse partido vai ser perseguido pelo czar, vai ser perseguido por aqueles que apoiavam o sistema czarista, E aí esse partido vai dizer assim, que o povo russo não precisava só de algumas mudancinhas, que precisava de mudanças profundas, e aí eles começam a discutir o processo revolucionário que vai estourar lá em 1917, justamente na época em que a Rússia estava envolvida com a Primeira Guerra Mundial. Estava atolada de dívidas, estava cobrando altos impostos, um monte de russo pobre, na guerra, lutando na Primeira Guerra Mundial, e tudo isso vai, então, estourar em 1917. O que vai acontecer? Quando começar a Revolução, os russos vão sair da Primeira Guerra Mundial, porque tem que resolver os seus problemas internos, Então, a Revolução Russa, ela começa no contexto, também está inserida no contexto da Primeira Guerra Mundial. Esse partido, o POSDR, ele vai ser dividido em mencheviques e bolcheviques. Falar um pouquinho sobre os bolcheviques. O líder dos bolcheviques era o Lenin. Os bolcheviques, aqui eu botei para vocês, quer dizer em russo maioria, tá? Maioria. Os líderes dessa linha de pensamento do Partido Operário eram o Lenin e o Trotsky, duas figuras bem emblemáticas que a gente vai ouvir falar muito no contexto da Revolução. O que esse partido acreditava? Eles acreditavam que tinha que existir uma aliança do proletariado. Quem é que é o proletariado, professora Simone? O proletariado é o trabalhador, é o operário da fábrica, é o camponês que trabalha no campo, é a pessoa que trabalha com artesanato. Então, esses são os operários, o proletariado. O que os bolcheviques diziam? A gente só vai mudar, a gente só vai fazer a revolução se o povo, o proletariado, derrubar o czar e implantar o socialismo
dentro das ideias que eles vão se inspirar nas ideias de Karl Marx, que é o pensador alemão que vai criar o socialismo, tá? A gente não vou me aprofundar nessas ideias, porque são ideias complexas para desenvolver com vocês, mas vocês já devem ter visto isso em geografia, tá? Então, só assim é que eles vão atingir a revolução. E aí eles vão fazer a ditadura do proletariado, onde o povo vai tomar o poder e vai tomar os meios de produção, tá? Já os mencheviques, em russo quer dizer minorias, tá? E as minorias, o líder deles era o Martov, tem no texto de vocês, coloquei sobre o Martov, uma fotinha do Martov, e já eles defendiam, eles eram um pouquinho menos radicais do que os bolcheviques, os mencheviques eram menos radicais e eles defendiam que o socialismo tinha que alcançar algumas etapas, que somente uma revolução, uma construção com a burguesia, né, iria conseguir tirar o país desse atraso econômico, e aí sim eles poderiam realizar a Revolução Socialista, né? Eles queriam se aliar à burguesia. E os bolcheviques não. Os bolcheviques não tem essa de se aliar, é o povo no poder e burguesia fora. Burguesia, aristocracia fora. A gente tem que tirar o que quiser no poder. E, gente, o que vai acontecer? Os bolcheviques é que vão ter mais sucesso do que os mencheviques, tá? É isso, então. Eu tinha escrito atividades, agora sumiu as perguntas que eu tinha escrito para vocês. Oh my gosh. Aqui. Então eu fiz algumas perguntinhas para vocês simples, tá, gente? De interpretação do texto. A pergunta 1 quer saber que vocês descrevam o que é proletariado. Falei aí no vídeo e também tem no texto de vocês. Quem eram e o que pensavam os mencheviques e quem eram e que pensavam os bolcheviques. Depois, na alternativa 2, quer saber sobre as ideias de cada um. Que ideia corresponde à ideia dos mencheviques e que ideia corresponde às ideias de bolcheviques. Certo, pessoal? E depois tem uma frase, são 3 só exercícios bem simples de interpretação. Qualquer coisa que vocês, dúvida que tiverem, podem mandar dúvidas para o e-mail simonehistoria25@gmail, história sem o acento, @gmail.com, tá? Fico aí as informações sobre o início da Revolução. A gente vai ter mais aulas explicando melhor a Revolução. Um abraço a todos, fiquem bem e qualquer coisa me mandem suas dúvidas. Um abraço, até mais.